السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nesse assunto da divulgação islâmico. Então, como já sabemos, está muito recompensado e muito importante no Islã. Também precisamos de entender as regras do quem faz essa divulgação. Não é qualquer pessoa andando na rua assim e, e sou muçulmano e fala sobre o Islã e chama esses outros que não são muçulmanos de qualquer jeito. Mas a chamada para o Islã ou divulgação precisa de alguém que tem pelo menos um mínimo de educação. Ele tem que aprender sobre a religião mesmo, ou pelo menos sobre o que ele vai falar. Quem vai fazer a divulgação sobre o Islã? Então, precisa de saber sobre Allah, precisa de saber o mínimo de que ele vai falar. Para não começar de fazer coisas ou de falar coisas erradas para os outros, então ele só leva os outros para o caminho perdido, não deixa eles certos. Também, quem faz essa divulgação tem que saber o para quem ele vai falar. Eu não vou numa igreja e falo direto para o padre e eu tenho menos educação ou menos sabedoria de que posso falar na frente dele. Eu sei que Allah é certo, então é quando eu vou estar falando com um padre, tem que ter pelo menos uma sabedoria que está nesse nível que eu posso fazer esse argumento com ele, eu começo de falar, porque eu sempre tenho essas pessoas que querem perguntar sobre qualquer coisa. Sempre tenho que ter a resposta de qualquer pergunta. Além disso, quem faz a divulgação pode ser uma pessoa que faz para as crianças. Nesse caso, ele precisa de saber como conversar com as crianças sobre esse assunto, como explicar para eles. Pode estar falando com adultos, então tem que saber como falar para os adultos. Quem faz a divulgação tem que saber o que está fazendo e certo ou errado antes dele faz ou qualquer assunto ele vai falar. Precisa de ler sobre esse assunto muito bem e saber se é certo ou não. Para ninguém começa a fazer coisas erradas. Por exemplo, alguém está fazendo divulgação usando a imagem de Jesus e falando para as pessoas Jesus é profeta. A imagem de Jesus mesmo, essa imagem ou figura que eles usam, esse é um erro. Então, quando alguém está usando, ele está fazendo um pecado para chamar para uma coisa certa, a religião, mas ele está usando uma coisa errada. Então, quando chama as pessoas nesse jeito errado, as pessoas, se alguém vai responder, vai estar na sua religião, dentro do Islã, e ainda está pensando que todo mundo está acreditando nessa figura, que está a figura de Jesus, então ele também vai ficar pensando no mesmo jeito, pensa que essa figura de Jesus, esse erro é o do Islã, mas na verdade esse não é certo. Isso foi da ignorância de quem está chamando. Quem está falando sobre obrigatórios do Islã tem que entender os obrigatórios. Quem tá falando sobre qualquer assunto precisa de aprender esse assunto primeiro.
Tem algumas pessoas que têm mais poder para explicar e divulgação de que eles precisam de aprender. Por exemplo, um rei num país. Esse rei não precisa de ser muito educado para falar para todo mundo entrar no Islã, porque ele é o rei, ele tem poder, ele é o poderoso, ele precisa só de falar para as pessoas, entra no Islã, porque o Islã é a religião certa. Com certeza ninguém está esforçado porque ou ninguém está forçado para entrar na religião, porque a religião não aceita quem está forçado, mas o rei tem o poder para falar para as pessoas aceitam ele como rei, então vão aceitar dele as palavras. Outra pessoa, os pais também, o pai, mãe. O pai pode entrar e falar como as crianças dele, que estão ainda crianças, não, não viram adultos, então ele pode falar para eles, entrar no Islã e tem que ensinar eles as coisas do Islã. Ele tem poder sobre as crianças dele, então pode chamar eles e fazer essa divulgação sem sabedoria. Mas quando fala para um nível alto de que você precisa de aprender antes de falar. Quando você fala para as pessoas públicos, precisa também de aprender o que está falando. Quando você está falando para as pessoas adultos, tem que respeitar as cabeças dessas pessoas, saber o que é assunto que você vai falar sobre a divulgação. Não faz a divulgação sem aprender. A divulgação é uma coisa muito recompensada, sim. A primeira, as pessoas que precisamos de chamar, os nossos pais, tem nossos jeitos que está muito educado com as pessoas todos, mas também precisamos de aprender antes de fazer. Pedindo de Deus que aceita de todo mundo e recompensa todo mundo. Allah da misericórdia. E assalamu alaikum wa rahmatullah.